Tá gravando aqui? Vamos fazer um pós-rodadas do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter terminado ainda, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui. Talvez eu faça um amanhã sobre as rodadas que passaram, trazendo informações de notícia. Vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda não tenho a estrutura para fazer live, mas eu vou fazer esse conteúdo aqui como se fosse uma live. Então, se tu gosta da ideia, já comenta aqui abaixo o que tu achou do vídeo e se inscreve no canal, porque se Deus quiser vai ter vídeo diariamente aqui falando sobre futebol. Começando aqui falando sobre o Campeonato Brasileiro, eu vou dar um foco maior, né? Por ter sido o jogo que eu acompanhei, em Flamengo e Palmeiras, ok? Vamos lá. Vamos começar falando sobre os jogos, vou dar uma passada em todos, sobre o que eu sei que aconteceu, falar sobre o resultado e algumas coisas aqui. Começando por Bahia e Cuiabá, terminou o jogo 1-1, o Bahia jogou fora de casa, conseguiu empatar o jogo com um gol contra do Empereur, né? Tá constando aqui no Google, tô estudando a tabela aqui. Atualmente, nenhum dos dois times está passando por apuros, até onde eu sei, vou conferir aqui para ver se eu não tô... apesar de que o Bahia tá na boca, tá a um ponto, isso. O Bahia tá a um ponto da zona de rebaixamento, ou seja, se o Goiás ganhar, o Bahia já desce. Então eu pensei que nenhum dos dois estava passando por perigo, mas de fato o Bahia está numa situação um pouco desconfortável ali. Se bem que até a 13ª colocação, que é inclusive do Cuiabá, todos os times ali estão com um certo perigo assim grande de passarem por sustos, vamos dizer dessa maneira, né? Mas é isso. É um jogo ali que se o Bahia ganha, ele daria uma respirada maior. Como não ganhou agora, tem que dar um gás maior ainda na próxima rodada. Mas o Brasileirão sempre surpreende. Por exemplo, o Bahia que hoje empatou, no próximo jogo pode ganhar de goleada. Por que não, né? E falando agora sobre Vasco e Cruzeiro. Cara, o Vasco tá passando por uma situação complicada, de fato. Mas apesar de estar só com 9 pontos no campeonato, eu, Francisco Gabriel, não acredito que o Vasco vá cair. Eu não acredito que o Vasco vá cair. Apesar de estar dando indícios, assim, de que pô, tá um negócio difícil ali, eu acho que o Vasco não vai cair. Eu acho que uma das oportunidades de virada de chave pro Vasco é essa janela de transferências atual que a gente está agora. Inclusive acabou de contratar o Medel, que é um... Eu particularmente não acompanho o futebol dele, mas vendo que algumas pessoas falam, ele é um ótimo jogador, né? Eu conheço ele assim, que eu sei que ele é da seleção chilena e tudo mais. Mas o Medel volante, já colocando no meio de campo junto com aquele cara que é do Atlético Mineiro, que me fugiu o nome dele, Jair, que é um bom jogador também. Eu não sei como é que ele está hoje no Vasco, eu não acompanho, mas se ele jogar o que ele jogava no Atlético Mineiro, cara, joga muita bola. Então assim, são coisas que tem inúmeros fatores que podem acontecer, que podem obviamente tanto levar o Vasco para cima quanto para baixo. O que eu, Francisco Gabriel, acredito é que mesmo nessa dificuldade ele não vai cair. Ele não vai cair, porque tanto com essa questão dessa virada de chave, ter esse patrocínio novo no Vasco e tal, como também a questão do momento. Eu sei que o momento é ruim e tudo mais, mas a gente já viu algumas vezes times que estavam em momentos difíceis, times que, por exemplo, vem de uma derrota, sei lá, o Flamengo perdeu pro Red Bull Bragantino de 4-0 e no outro jogo já estava diferente, sabe? Então, eu sei que é uma comparação estranha, porque os dois times estão em momentos diferentes, mas vamos ficar de olho no Vasco, porque eu acho que o Vasco não vai cair. Eu acho que com essa janela de transferências, trazendo contratações, achando um estilo de jogo que encaixe com o Vasco, que ele consiga arrancar a vitória quando começar a ganhar, mantendo esse padrão, cara, eu acho que o Vasco vai conseguir se recuperar sim, sabe? Claro que no final das contas, no fim da temporada a gente vai ver se eu estive certo ou não, mas hoje eu ainda mantenho a minha opinião de que o Vasco não vai cair, fechou? Falando sobre Atlético Mineiro e Corinthians, que eu já vi algumas pessoas falando sobre esse jogo, que apesar do Corinthians ter ganho, não foi um jogo assim que, o Corinthians ganhou com sobras. Eu já vi umas pessoas falando, até mesmo pegando um pouco pesado com o Corinthians. E aí eu fui ver alguns lances do jogo e de fato o Atlético Mineiro teve muita oportunidade de ganhar. Só que um ponto positivo para o Corinthians foi que ele foi eficiente. E muitas vezes o que um time precisa, um time para ganhar um jogo, ele não precisa chutar 10 vezes no gol. Ele precisa chutar 2 e fazer o gol. Se ele defender bem, ele ganha. Ponto. É uma coisa que eu, Francisco Gabriel, particularmente gosto de ver um time jogando de forma organizada, de forma bonita, com posse de bola, toque, distribuição, tudo isso. Mas não precisa. A verdade é dura, mas não precisa. Para um time ganhar um jogo, ele precisa ser eficiente. Foi o que o Corinthians conseguiu fazer. Ele conseguiu ser eficiente e marcar o gol. Conseguiu guardar o gol, se defendeu como pôde e ganhou. É uma coisa assim que, o torcedor não gosta de ver. Nenhum torcedor quer ver seu time mal. Nenhum torcedor quer ver o time numa situação ruim, mas infelizmente
né? Infelizmente não, perdão, felizmente ganhou. É claro que é aquela coisa, vencer nem sempre convence, né? Quem vence nem sempre convence. Mas numa vitória aqui, numa vitória ali, o time vai ganhando ali mais confiança, vai ganhando mais tração. E por que não volta a começar a engrenar e se recuperar de uma forma que muita gente nem espera, né? Quem sabe isso não possa acontecer com o Corinthians. Em relação ao Atlético Mineiro, eu particularmente não sei o que está acontecendo. Sinceramente, o Francisco Gabriel aqui. Cara, Pera aí, eu acabei de uma estatística aqui. Pera aí, eu não acredito. Cara, o Atlético Mineiro deu 26 chutes no gol. 26. Só que desses, né, assim, que foram na trave foram 6, mas, pô, 26 chutes. Caraca, e se você for ver o elenco do Atlético Mineiro, cara, é um elenco absurdo. Você vê na zaga, Gemerson, o outro zagueiro é o Lemos eu não conheço, mas aí você pega na linha, Mariano e Arana. Pô, o Arana, até um dia desse, era o melhor centroavante do Brasil, perdão, o melhor lateral esquerdo do Brasil. E é um ótimo jogador. Você vem pra volância, Bataglia, que eu particularmente não conheço, Edenilson, que eu não sei como é que ele está hoje, mas no Internacional destruía, ótimo jogador. Paulinho, que eu pouco vi jogar também, mas quem conhece diz que é um ótimo jogador também. Pavon, que esse aqui dispensa comentários, e Allan Kardec. Cara, fora os reservas, que tem, pô, Alan Franco, Otávio, o Pedrinho, o Eduardo Vargas, o Patrick, que veio do Internacional, que veio do São Paulo, que do São Paulo ele estava no Internacional. Então, assim, é uma coisa que eu não entendo o que está acontecendo com o Atlético Mineiro. Fora o Hulk, que nem tá aqui, né, não estava disponível para esse jogo. É porque tem o time. Futebol é uma coisa incrível, cara. Porque da mesma forma que às vezes a gente, pô, o time não tem às vezes aquele elenco que você olha e pensa, pô, esse time vai amassar, consegue fazer um jogo bonito, onde às vezes a gente não espera. Pode ter um elenco topado e não conseguir desempenhar um bom futebol. Eu não lembro quem eu vi falando, mas eu vi uma pessoa comentando que o futebol é o único esporte que mesmo que você jogue maravilhosamente bem, seu time jogue bem, faça tudo que precisa fazer, não é garantido que ele vai conseguir ganhar. E essa é uma das maiores verdades que eu já vi. É um dos únicos esportes, se não o único esporte, que o seu time pode fazer uma partida impecável e ainda não tem 100% de chance de ganhar. Cara, isso é incrível. É simplesmente incrível isso. E é o que está acontecendo com o Atlético Mineiro, cara. O Atlético Mineiro tem um dos elencos mais fortes do Brasil. Em 2020, por exemplo, 20? Não. 22, perdão, 21, o elenco do Atlético Mineiro estava batendo frente a frente com o do Flamengo e Palmeiras. Tanto é que o Flamengo em 2021 dançou, né? O Palmeiras foi campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro da Copa do Brasil e do Brasileirão. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. Acredito veementemente que o Atlético Mineiro vai disputar lá em cima, na tabela. Só está passando por um momento complicado, adaptação, o treinador chegou agora também. Então, é aquela coisa, a gente tem que ter uma certa paciência. Que muitas vezes eu entendo, pô, a gente quer ver o time jogando bem, a gente quer ver o time desempenhando um bom futebol, só que infelizmente as coisas às vezes não encaixam. Mas eu acho que o Atlético Mineiro ainda esse ano vai conseguir brigar lá no topo por alguma coisa maior do que o que ele está fazendo agora. Ele está jogando assim, infelizmente não está dando certo, mas eu acredito com veemência que o Atlético Mineiro vai disputar o Brasileirão lá em cima. Vai brigar para ser campeão? Eu não sei. Hoje a gente não consegue enxergar isso, né? Mas tudo pode mudar. Eu particularmente, se alguém me disser, se alguém vier, sei lá, em dezembro, no fim da temporada, disser, cara, tu acredita que o Atlético Mineiro foi campeão do Brasileirão? Eu falaria que acredito porque o cara tá me dizendo. E porque eu sei que tudo pode acontecer. Hoje, você olha para o Atlético Mineiro e não consegue entender isso. Pô, como é que foi campeão jogando assim? Mas é como eu falei a questão anterior, tudo é questão de partida. O Atlético Mineiro pode não ter jogado bem hoje, mas, cara, no próximo jogo, ele pode engrenar e começar a fazer uma sequência de vitórias, cara. O Atlético Mineiro tem um time excepcional, um time muito bom. Quer dizer, eu vendo de fora, eu vejo isso. Se você é torcedor do Atlético Mineiro, comenta aqui, por favor, o que é que você acha do elenco atual? O que é que você acha que falta no elenco? Se é que tá faltando alguma coisa. Porque eu particularmente não consigo assim enxergar, pô, o Atlético Mineiro tá ruim nessa posição aqui. Apesar de ter jogadores que eu não conheço, eles não estão ali por acaso, né? Então, pô, eu acredito que o Atlético Mineiro vai se recuperar assim como o Corinthians e assim como o Vasco também, ok? Então, agora falando sobre o Coritiba e América Mineiro, o que para muitos, né, já estava meio que pôde já estar decidido, né, do Coritiba, pô, o Coritiba vai ficar lá embaixo, o Coritiba vai cair, tá mostrando que não é bem assim que as coisas funcionam.
E justamente por isso que está acontecendo com o Curitiba é que eu falo que eu acredito que tanto o Corinthians, quanto o Atlético Mineiro, quanto o Vasco vão se recuperar. Há 2 rodadas atrás, quando se falava em Curitiba, já se colocava como rebaixado. Hoje, o time está ganhando de 3-1 do América Mineiro. Tudo bem, o América Mineiro tá passando por um momento complicado também tudo mais, mas no futebol é assim que as coisas mudam, sabe? É por isso que eu falo, cara, o jogo, a gente tem esse negócio de colocar favorito. Ah, quem é o favorito para ganhar tal jogo? Quem é o favorito pra... Mas isso é uma das maiores erros que a gente comete. Porque a gente fala, obviamente a gente vai se basear em estatística e tudo mais, mas o futebol também é um dos únicos esportes que ele pega a estatística, esfrega na tua cara e taca fogo. Porque não vale nada, velho. Pro futebol a estatística de fato não vale nada. Trazendo um exemplo de fora, você pega o Real Madrid em 2022. Cara, como foi que o Real Madrid foi campeão Perdão, em 2021, como é que o Real Madrid foi campeão da Champions? Ele passou 3 sufocos, cara. Passou da fase de grupos, todos os jogos que ele jogou foi um milagre. Ele ter ganhado, exceto a final. Jogou contra o PSG nas oitavas, por pouco não perdeu. Jogou contra o Chelsea nas quartas de final, por pouco não perdeu. Jogou na semifinal contra o City, por pouco não perdeu. Aí jogou contra o Liverpool, aí conseguiu ganhar e tudo mais. Mas, cara, o Real Madrid foi campeão, saindo perdendo quase todos os jogos do mata-mata. Meu irmão, aonde que um esporte, ou qual outro esporte que isso acontece? Eu particularmente estou por fora. Então por isso que eu falo, velho, vamos ter paciência. Eu sei que é difícil a pessoa ver as coisas, tem coisa que a gente vê que fica meio bolado e tal, mas, por exemplo, a gente tá falando do Curitiba agora, o Curitiba agora pode simplesmente dar uma arrancada. Como também o Atlético Mineiro, a partir do próximo jogo, pode começar a ganhar. O Corinthians pode engrenar a sequência de vitória, que eu vi algumas pessoas falando que parece que não estão botando muita fé nisso, mas por que não? O Vasco, por que não? No próximo jogo já não arranca uma vitória. Quem é o próximo jogo do Vasco? Deixa eu ver aqui. Vasco vai ser na semana que vem contra o Atlético Paranaense. É um baita teste. É um baita teste. Porque o Atlético Paranaense, inclusive, parabenizar a gestão do Atlético Paranaense, que, pô, o que estão fazendo com o Atlético Paranaense é uma coisa incrível, cara. O Atlético Paranaense até um tempo atrás não disputava nada. Recentemente, briga por título de Libertadores ano passado, campeão de Sul-Americana, briga também quando não está na Libertadores, está na Sul-Americana, quando vai jogar contra qualquer time, principalmente quando ele vai jogar em casa, você não consegue cravar que o time vai ganhar com 100% de certeza. Seja Flamengo, seja Palmeiras, seja qualquer outro time, você não consegue falar, pô, eu acho que ganha do Atlético Paranaense com certeza. Você não consegue falar isso, porque o Atlético Paranaense tem um time estruturado. Inclusive, tudo de coração, cara. Parabéns para o que estão fazendo com o Atlético Paranaense, que é uma coisa incrível. Que gestão. Assim como a do Fortaleza, que inclusive é o jogo de hoje, às 6h30. Cara, tem tudo para ser um jogão, viu? O Fortaleza e o Atlético Paranaense são, para mim, o Flamengo também, né? Construindo algo incrível, mas é porque a gente vê a história do Atlético Paranaense e também, principalmente, do Fortaleza. Você vê que, cara, tudo é questão de paciência, velho. O Fortaleza veio da Série B, subiu para a Série A, foi devagarzinho, devagarzinho. Esse ano tá brigando pela Sul-Americana com fortes chances de ganhar. Então, assim, cara, é tudo questão de paciência. Mas voltando a falar aqui, eu falei sobre o Curitiba e América Mineiro, até fugi do assunto, mas aqui é como se fosse um podcast, é um bate-papo sobre futebol. E eu quero que você participe. Comenta aqui abaixo a sua opinião, se você discorda do que eu falei. Enfim, eu quero que você fale o que você acha sobre essas rodadas que já passaram e sobre o que eu falei aqui. Se você discordar, cara, sem problema, pode comentar aí que vai ser uma honra trocar uma ideia contigo, fechou? Agora falando sobre o jogo que eu acompanhei, que foi Flamengo e Palmeiras. Cara, eu tenho opiniões bem controversas do que eu vejo algumas pessoas falando. Bota controvérsia, deixa eu tentar ajeitar esse tripé aqui que eu quero me escorar na cadeira. Acho que aqui tá bom, deixa eu ver aqui. Pronto, show de bola. Eu tenho opiniões bem diferentes sobre o que eu vejo algumas pessoas falando. Por quê? Porque, cara, vamos lá. Começando o primeiro tempo. O Palmeiras nesse jogo, acredito que já foi uma coisa já treinada. Eu não acompanho os jogos do Palmeiras, eu não sei se eles jogam assim em todo jogo, mas a jogada do Palmeiras no jogo inteiro foi cruzar a bola dentro da área do Flamengo. Pegava a bola, cruzava, pegava a bola, cruzava. É por acaso isso? Aposto que não. Alguma coisa eles viram lá dentro. E o que eu fiquei mais assim pensativo foi, pô, como é que o Palmeiras tá cruzando bola na área, e o Flamengo não consegue pegar essa bola, cara? Eu não consigo entender. Por que eu falo que eu não consigo entender? Porque, cara, só quem tá lá dentro sabe como é difícil.
Porque a gente fala assim, pô, mas deve ser fácil, já sabe que a jogada é só essa, tá, que pegar. Mas, cara, tu imagina a gente chegar com essa mente lá, não, vamos tomar essa bola e tal. Quando você olha pro outro lado, quem é que tá do outro lado? Você tem Rony, você tem Dudu, você tem Arthur, o Mike, você tem o Piquerez, Veiga, Gabriel Menino, entende? Aquele cara aqui, acho que veio do Flamengo, se eu não me engano, esqueci o nome dele agora. Acho que é uruguaio, ele é da nacionalidade uruguaia. Eu sei que, pô, a gente quando assiste o jogo tem essa impressão de que dava pra pegar, dava pra resolver esse jogo e tudo mais, mas apesar do que eu falei aqui, o Palmeiras ter passado o jogo inteiro com essa jogada, praticamente só essa jogada, que não foi só essa, mas grande parte do jogo foi assim, mesmo sendo essa jogada, os jogadores são tão bons, mas tão bons, que eles conseguem fazer de uma jogada monótona uma coisa diferente. Não é que eles pegavam a bola e cruzavam só de um jeito. O Dudu, no primeiro lance de perigo do Palmeiras no jogo, o Dudu cruzou uma bola que é aquele tipo de bola que se vai na direção do gol, faz um susto, se o goleiro não estiver esperando, sabe? Diga-se de passagem, o Palmeiras não saiu ganhando de 2-1, de 2-0 do primeiro tempo, porque o Matheus Cunha fez uma baita de uma defesa, acho que no finalzinho do jogo, se eu não me engano. Mas beleza. O Palmeiras foi com essa jogada e o Flamengo não conseguia pegar, porque os caras são muito rápidos. Os jogadores do Palmeiras são muito rápidos. Aquele gramado do Palmeiras é maravilhoso. Eu vendo de fora, pô, pra mim é maravilhoso aquele gramado ali. Mas aí beleza, o Palmeiras tava com essa jogada, o Palmeiras dominou o primeiro tempo, o Flamengo não conseguiu desenrolar muita coisa. Às vezes que chegou na frente, o lance de mais perigo foi do Pedro, que chutou e o Everton defendeu, que, mas o Pedro perdeu o gol. Cara, eu aposto com qualquer pessoa no lance, no jogo, valendo, naquele tipo de momento, naquele tipo de jogada, a jogada rápida, a bola chegou numa oportunidade ali, você quer saber se você manda a bola no gol. É isso que você quer. Mas ele podia ter mirado pra lá. Cara, quando a bola vem na sua direção, você tá pertinho do gol, você acha que você tá planejando muita coisa, você idealiza o que você quer fazer e faz. Não tem esse negócio de, mas você podia pegar essa bola e mandar no canto. É aquela coisa, falar de casa a gente consegue falar. Eu falo por mim, cara. Às vezes eu falo uma coisa que logo em seguida eu penso, pô, mas falar daquilo também, pra mim é fácil, cara. Difícil e sério tá lá, entende? Eu levo muito isso pra minha reflexão, porque naquele lance do Pedro, o Pedro fez o que ele podia fazer e quase que ele fez o gol, irmão. Quase. Aí o Cebolinha infelizmente mandou a bola lá, né, chutou pra cima, que a bola, ela levantou um pouquinho, mesmo no momento que ele foi chutar. Então quando ele pegou embaixo, a bola subiu. Né, aconteceu isso. O Cebolinha infelizmente não tá no momento bom, mas, cara, é aquele tipo de jogador que é um lance que ele precisa também pra resolver. É um lance. O Cebolinha pegou a bola e ele precisa de um lance pra resolver a partida. Tanto é que ele chutou uma bola que o Everton teve que fazer a defesa, teve que se esforçar para fazer a defesa, porque se ele não pula, o Flamengo ia ter empatado também. Então, assim, em relação ao primeiro tempo, muito se fala sobre aquele lance do Thiago Maia. Pô, o Thiago Maia tirou a bola errada, não sei o quê. Mas, cara, é o que eu falo também do Pedro. Não é passar pano, não é falar de, passar a mão na cabeça. Não, não é isso. A questão é que, velho, você tá dentro da área, a bola tá passando pela sua frente. Você quer saber se você tira. Aquele tipo de lance ali, de que o Thiago Maia foi tirar a bola e infelizmente ele foi tipo jogar sinuca quando o taco espirra. Aquele tipo de lance ali, todo zagueiro tá correndo risco daquele tipo de jogada ali a todo momento quando a bola vem pra dentro da área. Porque quando você acerta o chute, é um corte lindo. Buf! Ali, se aquele corte ali é feito, o Matheus Cunha ia ter não só ia ter, ele tem um vídeo fantástico da defesa que ele fez. Mas se aquele corte ali é feito, aquele lance ia ficar maravilhosamente lindo em relação à defesa, né? Mas como infelizmente errou, é uma coisa que marca. Aquele tipo de lance ali é o clássico. Acertou é lindo, errou é triste, sabe? Então, eu falo, né? Eu vejo que tá se criando uma cobrança sobre o Thiago Maia, que o Thiago Maia é isso, o Thiago Maia é aquilo, mas eu convido, né? Você que está aí do outro lado, você vai pesquisar, né? Você pesquisa no jogo do Atlético Paranaense e Flamengo. Eu tô falando assim, você, mas assim, qualquer pessoa pode pesquisar. No jogo passado, o Thiago Maia dividiu uma bola com um jogador do Atlético Paranaense, que se ele não divide aquela bola ali, nós iríamos jogar o jogo da volta, né, contra o Atlético Paranaense, com um empate. Porque tinha grande chance de ter sido empate, ter empatado naquele momento. No finalzinho do jogo teve uma falta, foi uma falta para o Atlético Paranaense. O cara cruzou a bola. Se o Thiago Maia não pula e não divide com o jogador que tinha pulado aqui, o cara tinha pulado para cabecear livre. E de 1 a 2, de 1 a 3, quer dizer,
Ou ele tinha mandado a bola pra fora, ou ele tinha mandado dentro do gol, ele tinha mandado na direção do gol, a bola tinha voltado e o cara que tava atrás dele tinha feito o gol. Obviamente não tinha essas três possibilidades, só que eu me arrisco a dizer que pelo jeito que ele pulou, pelo jeito que ele foi na bola, ele ia acertar essa bola no gol. Só que ele não acertou porque o Thiago Maia desviou ele da direção, porque ele pulou para dividir. Então eu sei que, pô, a gente às vezes a gente vê, né, acontecem erros no jogo, a pessoa fica meio chateada, mas, cara, vamos ter paciência com o Thiago Maia, velho. Vamos ter paciência com o Thiago Maia, que aquele cara joga muita bola. Aquele cara joga muita bola. Em 2022, velho, o que ele jogou foi brincadeira. Desde que ele voltou de lesão, naquela lesão terrível que ele teve, ele tá jogando muita bola. Sabe? É porque infelizmente ele tá nos momentos difíceis, assim como o Cebolinha. Mas é aquela coisa. Ele com o Pulgar vinha fazendo uma dupla incrível. Pra mim tava fazendo uma dupla incrível. Claro que, pô, tava começando ainda, tava no início de trabalho, entrosando, tudo mais, estavam se conhecendo, mas já estavam fazendo um trabalho da hora. Eu acho, conhecendo a qualidade do jogador Alan, que pra mim é um dos melhores da posição no Brasil, eu acho que o Thiago Maia vai acabar perdendo a posição. Mas ele não deixa de ter uma qualidade incrível também. Porque assim, eu entendo que, pô, quando o jogador, né, tá num momento difícil, a gente tende a, pô, querer que ele seja substituído e tudo mais. Mas uma dos maiores viradas de chave que a gente já viu no Flamengo foi a de Gustavo Henrique e de Léo Pereira. Quando, em 2020, eles chegaram no Flamengo, passaram muito tempo ali, pô, uma cobrança absurda sobre eles, uma cobrança, até que chegou um dia em que eles, numa virada de chave, eles começaram a jogar muita bola. Tanto Léo Pereira quanto Gustavo Henrique, tal. Gustavo Henrique foi vendido, Léo Pereira tá aí hoje. Pra mim é um dos zagueiros do Flamengo. Não tem esse negócio de, quem é o titular? É Léo Pereira, tá ali. Sabe? Infelizmente ele tá se machucando muito, mas pra mim um dos zagueiros titulares do Flamengo, a zaga titular do Flamengo pra mim hoje é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Os dois em condições físicas plenas, pra mim são os dois que jogam ali. Sabe? Mas enfim, cada um tem uma opinião, inclusive eu quero saber da sua. Quem é sua dupla de zaga titular no Flamengo hoje? Comenta aqui. Mas pra mim, o que faltou pro Flamengo hoje, né? O que faltou assim pro Flamengo ganhar foi a questão da criação mesmo, vendo de fora, é claro. Tipo, criar mais, jogar com mais calma. É porque, como eu tô te falando, eu tô falando isso aqui de fora, a pessoa que tá lá dentro é quem sabe o que tá acontecendo de verdade. De fora qualquer um consegue, né, dar uma analisada, tipo, o que eu tô fazendo aqui. Mas se fosse pra pessoa me perguntasse, pô, o que é que tu acha que faltou pro Flamengo ganhar? Faltou a questão, assim, de uma criação com mais calma. Foi só isso. E por que eu tô falando isso? Porque, cara, Everton Ribeiro e Arrascaeta, meu Deus do céu, cara. O que esses homens jogam de bola não tá escrito. Arrascaeta é o melhor meio do Brasil. Não é de hoje, não é desde quando ele chegou no Flamengo, é desde quando ele tava no Cruzeiro. Isso é indiscutível. Claro, você pode ter uma opinião diferente, sem problema. Mas pra mim, cara, não tem esse jogador que bate de frente com o Arrascaeta que pra mim é o melhor, sabe? Everton Ribeiro na ponta direita ali também. Tenho minhas dúvidas se tem algum jogador com tanta qualidade quanto ele ali, sabe? Naquela ponta direita. Eu tenho minhas dúvidas assim, porque o cara é embaçado. Falando sobre a questão do... mas por que São Paulo poupou? Cara, o São Paulo hoje, ele tá num momento que ele tá num perigo tão grande que às vezes a gente até esquece. Porque se ele não poupa, se ele não deixa Arrascaeta e Everton Ribeiro no banco, ele coloca pra jogar, a gente ganha, mas os jogadores se machucam. Chega na quarta-feira, a gente não tem. E acontece exatamente o que aconteceu com o Palmeiras, só que o Atlético Mineiro vence, o Atlético Paranaense vence o jogo e a gente sai eliminado. A cobrança nas costas de São Paulo ia ser muito maior do que já foi hoje. Entende? Então, eu particularmente acho que a decisão dele de deixar os caras no banco foi correta. Mesmo com tanta controvérsia assim, eu acho que não foi. Pra mim foi. Claro, poderia ter começado com um? Poderia, né? Aí no segundo tempo só invertia. Tinha os dois, colocava um, podia colocar o outro. Mas eu ainda assim, eu acho que ele fez certo em não colocar nenhum dos dois, poupando pro segundo tempo. Eu acho que fez bem. Porque é a mesma ideia do Bruno Henrique. O Bruno Henrique no jogo de hoje estava um jogo muito fechado, muito fechado. Ele colocou o Bruno Henrique quando o jogo já estava mais aberto e o time do Palmeiras já estava mais cansado, sabe? E pra você ver como é as coisas. Inclusive teve um lance no final ali que muita gente ficou assustada com o que aconteceu com o Bruno Henrique. Porque ele poderia ter se machucado. Eu não sei nem como é que ele tá nesse momento. Então imagina que Deus o livre aconteça isso com o Everton Ribeiro e com a Arrascaeta. Porra! É um perigo, velho. Então, eu acho que ele fez certo. Claro que essa é a minha opinião. Você tem todo o direito do mundo de concordar ou discordar. Só que o tipo de jogo do Flamengo e Palmeiras hoje é aquele clássico jogo de 6 pontos.
Às vezes, que nem em 2020 a gente foi campeão do Brasileirão, muita gente pode colocar, foi por um ponto, muita gente pode colocar aquele jogo que foi entre Flamengo e Palmeiras, um empate de 1-1, que o Flamengo tinha a maioria dos jogadores meninos, assim, jovens, sabe? Então muita gente pode colocar aquele jogo ali como o jogo que o Flamengo foi campeão. Como também o Flamengo pode acabar perdendo o Brasileirão desse ano por causa desse empate, sabe? Só que, cara, eu acredito que foi um bom resultado, só que não pensando em título. Um resultado fenomenal vai ser amanhã se o Botafogo e o Grêmio empatarem também. Aí vai ser lindo, vai ser maravilhoso para essa questão de título. Mas em relação a, pô, vendo o tamanho do Palmeiras, vendo o que o Palmeiras representa hoje, o Flamengo sai com um ótimo resultado. Agora, no Maracanã, ou aonde for mandar o jogo, o Flamengo tem que ganhar. Assim, não é que tem que ganhar no sentido de, é obrigatório, não. Futebol é que nem eu disse. Futebol é o único esporte que eu conheço que pega a estatística, enfia na sua cara e dane-se. Não existe estatística em futebol porque, apesar das estatísticas apontarem para uma coisa, a outra pode acontecer do nada, entende? Mas o Flamengo seria excepcional se ele ganhasse do Palmeiras aqui no Maracanã. Show? Show. E no fim das contas, o que fica de reflexão? O que é que eu tenho para falar sobre esse jogo? O Fabrício Bruno, na zaga do Flamengo, para mim hoje é indiscutível. O Matheus Cunha, hoje, é o goleiro titular do Flamengo. O Wesley está dando pinta de ser um dos laterais direitos mais promissores do mundo, hoje, dos que eu conheço. O Thiago Maia é um ótimo jogador, apesar de estar passando por um momento difícil, ainda tem vaga nesse time do Mengão. Não sei como vai ser quando o Alan chegar, quando o Alan estiver apto para o jogo, né? Se o Alan joga muita bola, o Thiago Maia também joga, mas hoje o Thiago Maia ainda joga naquele time junto com o Pulgar. Vitor Hugo é uma joia que a gente tem, que possivelmente vai ser uma das grandes vendas que o Flamengo fará, com um pouco de paciência com ele também. O menino que eu esqueci o nome agora, que chegou recentemente, acho que é Luiz, deixa eu até ver aqui, acho que é o Luiz Henrique, que estava na ponta direita do Flamengo hoje. O que esse cara joga não está escrito também. A calma que ele tem, a tranquilidade para sair jogando, a forma como ele controla a bola, tudo isso deu para se perceber. Luiz Araújo. A forma como ele controla a bola, a calma que ele tem para sair jogando e tudo mais, é um diferencial do Flamengo também. E tanto o Everton, o Cebolinha quanto o Pedro, apesar de também estarem passando por um momento complicado, um momento difícil, são típicos jogadores que só precisam de um lance. Quem não lembra de 2019, Flamengo Internacional na casa do Inter, decisão, o Flamengo levando uma pressão, tinha acabado de levar um gol, a Arrascaeta não estava jogando muito bem, recebe uma bola, manda pro Bruno Henrique, que manda pro Gabigol, eu acho que faz o gol. Decidiu o jogo aí, um lance, foi o que eles precisaram para resolver. Então esse aqui é o top. E no fim das contas, o que fica de reflexão para mim é, o São Paulo para mim acertou em ter poupado os jogadores hoje, porque ele tem um elenco recheadíssimo. Cara, você vê, hoje o Flamengo começou, preste atenção no time do Flamengo. Matheus Cunha Queiroz, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Wesley França e Ayrton Lucas. Gerson, Thiago Maia, Vitor Hugo. Luiz Araújo, Pedro e Everton, Cebolinha. Cara, quantos times no Brasil não iriam querer ter esse elenco aqui? Aí você pensa, pô, isso aí deve ser o time titular topado. Na reserva tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Matheus França, Santos, Varela, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Agustin Rossi, Pablo, André Luiz e Igor Jesus. Fora Gabigol e Léo Pereira, que nem aqui estão estavam machucados, estão se recuperando. Tudo isso aqui é questão de tempo, cara. Alan chegou, vai entrar nesse elenco do Flamengo. De La Cruz também está em negociação, ninguém sabe como é que vai decorrer essa situação. Mas, cara, o Flamengo tem um elenco recheadíssimo. Tem que fazer esse rodízio mesmo, porque é importante pro elenco, é importante pro time, é importante pro futebol. O Flamengo está em 3 competições, se quiser ter chance de ganhar nas 3, tem que ter seus melhores jogadores aptos para jogo. Na próxima rodada, nem Ayrton Lucas, nem Fabrício Bruno vão estar disponíveis, então o São Paulo já vai ter que fazer uma modificação, que provavelmente vai ser Davi Luiz e Léo Pereira que vão fazer a zaga, ou Davi Luiz e Pablo, Rodrigo Caio, enfim. Na lateral esquerda provavelmente vai entrar o Felipe Luiz, não sei como é que vai funcionar. Então assim, cara, o Flamengo tem elenco para jogar 6 competições, só que para isso precisa de fazer esse rodízio. Vamos ter paciência, vamos na tranquilidade ali. Eu sei que às vezes a gente quer o resultado, O 2019 deixou a gente muito mal acostumado, mas cara, a gente jogou contra o Palmeiras, velho, no Allianz Parque. Esse empate foi gigante de um lado e preocupante do outro. Gigante por ser o Palmeiras e estar na casa do Palmeiras,
E preocupante porque se o Flamengo quer Brasileirão, acaba já tendo um certo probleminha aí. Mas numa dessa o Botafogo empata hoje, e aí? Tudo pode acontecer. Mas essa foi minha análise das rodadas até agora. Eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha? O que você acha que vai acontecer com o futebol? O que é que você acha que vai dar? Será que o Flamengo vai acabar, vai engrenar? O Atlético Mineiro vai se recuperar também? O Palmeiras vai começar a crescer mais ainda? O que é que você acha que vai acontecer no Brasileirão? O que é que você achou das rodadas? O que é que você achou dos lances? E só para finalizar, tivemos dois lances polêmicos, os principais lances polêmicos da noite, que foi o pênalti, que pra mim foi o pênalti no Everton Ribeiro, desculpa. Aquela chegada, eu não lembro quem foi, chegou com o cotovelo assim, empurrando o Everton Ribeiro. Eu não sei se o Everton Ribeiro ia pegar a bola não, mas ali pra mim foi pênalti. E o lance lá do gol do Palmeiras, que, cara, em todos esses anos que eu assisto futebol, foi a primeira vez que eu vi um lance ser decidido porque um pé tava assim e o outro assim. Cara, foi exatamente isso que aconteceu. O pé do jogador do Flamengo tava assim e o do jogador do Palmeiras tava assim. 2 centímetros de pé foi o que separou o Palmeiras de sair com a vitória hoje. Fora a baita atuação do goleiro Matheus Cunha. Então, velho, papo reto. Em relação às polêmicas, pra mim foi pênalti no Everton Ribeiro e o gol foi bem anulado, mas é aquela coisa. Foi bem anulado, só que ninguém sabe se tiver uma mudança na regra se esse tipo de coisa ainda vai acontecer, né? Mas enfim, futebol é isso, tecnologia tá aí pra às vezes deixar a gente feliz, às vezes deixar a gente um pouco, né, pilhado da vida, chateado. Pô, por que isso aconteceu? Mas é as coisas da vida. Agora, para finalizar o vídeo, eu quero saber de você, de fato agora, que eu tinha esquecido de falar das polêmicas. O que você achou da rodada do Brasileirão? O que mais te surpreendeu? O que você achou que ia acontecer? O que você acha que vai acontecer hoje? Comenta aqui abaixo, quero ver tua opinião. Tamo junto, te vejo no próximo bate-papo que a gente vai ter aí. Não sei se vai ser hoje falando sobre as rodadas e com algumas notícias. Enfim, eu quero trazer vídeo aqui todo dia, só que eu preciso do teu feedback. Quero saber o que é que tu achou desse bate-papo contigo, se tu prefere um vídeo editado ou sem edição e que estilo de conteúdo você quer ver no canal. Comenta aqui abaixo, vai ser uma honra trocar uma ideia contigo, fechou? Tamo junto e Deus abençoe.